Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nossa aula de Química. Nossa aula de Química não, nossa aula de Ciência da Natureza. E por que você falou em Química, Rose? Porque hoje nós vamos estudar um conteúdo que é destinado muito à Química dentro da aula de Ciência da Natureza. Lembrando que Ciência da Natureza engloba quem? Engloba a Química, engloba a Física e também engloba aí a Biologia, tá certo? Então, vem comigo ver o que nós vamos estudar hoje. Venha cá, vamos lá. Essa aula é destinada a você da segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1 da unidade 2. E hoje nós vamos ver exatamente as atividades de verificação da aprendizagem 1. E você pode estar se perguntando, nós não vamos ver também a de número 2, porque nós temos a atividade também de número 2. Não, nós não vamos ver. Baseado na atividade 1, que nós vamos fazer agora juntos, vocês vão fazer e responder aí a sua atividade de aprendizagem número 2, já se preparando para a sua avaliação, tá certo? Então, vem comigo, vamos ver a primeira questão? Vem aqui para o quadro, olha só. A primeira questão fala o seguinte: assinale os eventos mencionados a seguir com o número 1 quando ocorrer transformação química e com o número 2 para aqueles onde ocorre transformação física. E aqui é interessante você entender o quê? A diferença entre esses dois fenômenos, essas duas transformações super importantes aí na química, hein? Que eu chamo a atenção, não só na química, mas na física e dentro da biologia também. O que é um fenômeno químico? O que é, galera, um fenômeno químico? Uma transformação química. É quando altera a natureza da matéria. Por exemplo, nós vamos pegar aí água e sal. Vou observar água com sal. Vai virar uma água salgada. Então, se transformou num produto diferente do sal e da água. Se transformou numa água salgada. Isso é uma transformação química. Quando eu pego um comprimido efervescente, sabe aquele comprimido que você toma aí para o seu estômagozinho, quando está doendo? Isso. Esse aí eu pego o comprimido e dissolvo ele na água. Eu vou ter um antiácido, porque todo o princípio ativo daquele comprimido vai ser extraído ali pelo solvente, que é a água, que vai ser um produto final diferente do comprimido pastilha e da água sozinha pura, tá vendo? Isso é transformação química. Mas agora, transformação física é bem mais simples, é bem mais simples. A matéria não altera. Ah, Rose, como assim a matéria não altera? Olha só, o exemplo mais claro, mais simples é esse aqui. Eu tenho água no estado sólido, que é o gelo do meu congelador. Então, eu retiro esse gelo do meu congelador, coloco lá em cima da minha mesa, lá em cima da minha pia, dentro de um copo, dentro de um prato, né? E deixo lá. O que vai acontecer com esse gelo, meu Deus? Vai receber calor do ambiente e vai derreter. Então, água no estado sólido, que é o gelo, vai se transformar em água no estado líquido, porque derreteu. Deixou de ser água? Pergunta você. Pergunta você aí também. Deixou de ser água? Claro que não. É água do mesmo jeito. Agora, se eu quiser botar essa água aí para ferver, o que eu vou fazer? Eu vou levar o recipiente que ela está contida para o fogo. Vou acender lá a minha chama do meu fogão e vou aquecer essa água, aquecer até ela entrar em estado de ebulição. O que vai acontecer? Ela vai entrar em estado de ebulição, em estado de vapor. Mas deixou de ser água? Claro que não. Então, olha só, isso não alterou a constituição da matéria. Peguei água no estado sólido, ela se transformou em água no estado líquido, depois dei calor para essa água através da chama do fogão, ela se transformou em água em estado de vapor, mas não deixou de ser água. Então, não mudou a matéria ao longo dos fenômenos, das transformações que ocorreu aí, tá certo? Isso é físico. Então, vem comigo aqui, vamos corrigir esse exercício. Eu quero saber se a queima da vela é físico ou químico. Se o cortar madeira em pedaços é físico ou químico. Fotossíntese, é físico ou químico. Dissolução do sal na água, acabei de dar esse exemplo aqui, hein? É físico ou químico. Enferrujamento de um prego. Então, vamos ver aqui a resposta.
Queima de uma vela é 2, porque ocorre uma transformação física. A vela, vem cá, abre a robótica aqui para mim, tem como? Junto com o quadro? A vela, ela é uma parafina que está no estado sólido. Quando a vela esquenta, o que é que vai acontecer com essa vela, meu Deus? Ela vai derreter e ela vai ficar a vela no estado líquido. Então, a parafina, a vela não, a parafina, no estado líquido. Pode deixar assim mesmo, tá ótimo, no estado líquido. Beleza, então, deixou de ser parafina? Não, porque se eu colocar fogo de novo nessa parafina, ela vai derreter de novo, vai endurecer, vai derreter, vai endurecer e ela vai ser sempre parafina. Cortar madeira em pedaços, transformação física, né? Eu estou cortando a madeira em pedaços, seja ela em quadrado, seja ela redonda, seja ela em triângulo. Deixou de ser madeira em algum momento? Não, não deixou de ser madeira em nenhum momento. Ela deixou de ser madeira. Isso é físico. Eu peguei a madeira, cortei do jeito que eu quis, mas não deixou de ser madeira. Eu tenho a madeira do mesmo jeito, beleza? Volta aqui comigo, olha aqui para o quadro. Fotossíntese. Não, a fotossíntese, aqui ocorre uma transformação química, perdão, porque precisa da luz solar, precisa dos sais minerais da terra, precisa de outros fatores para que ocorra a fotossíntese. Então, é uma transformação química. Dissolução do sal na água, também é uma transformação química. Eu pego o sal lá, pego a água, misturo os dois, vai se transformar numa água o quê, meu Deus? Uma salmoura, uma água salgada. Salmoura nada mais é do que uma água salgada, água com sal, tá bom? Volta aqui para o quadro, vem cá. Enferrujamento de um prego. Isso aqui também é uma transformação química. E aí você pode estar falando assim, como é que é esse enferrujamento? Se você já viu um prego ou algo de metal que tem aquele vermelhidão em cima dele, significa que aquilo ali é um ferrugem. É a oxidação, na verdade, na química a gente fala que é uma oxidação, tá certo? Então, o ferro reagiu com a umidade do ar, com o oxigênio do ar e criou aquela proteção vermelha, né? Aquela que vai comendo ali, corroendo o nosso ferro, que vai sofrendo a corrosão. Então, aquilo é enferrujamento. Legal, né? Volta aqui comigo, vamos lá continuar a nossa correção. Então, de número 2, fala o seguinte, analise as afirmações a seguir relacionadas ao tipo de substâncias. As substâncias compostas são formadas por apenas um elemento químico, mas a maneira como os átomos se organizam para produzi-las podem variar. Então, isso eu quero saber se isso é verdadeiro ou se é falso. Eu acho que a primeira afirmação está correta, ao dizer que as substâncias compostas são formadas, sim, por mais de um elemento químico. Espera aí. Substâncias são formadas por apenas um elemento químico? Não, está errado essa daqui. Essa questão aqui está errada, porque, na verdade, a substância composta é formada por mais de 2 elementos químicos, tá? Não necessariamente por um elemento químico. A organização dos átomos pode variar para produzir diferentes substâncias compostas, tá certo? Aqui, a única coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que substâncias compostas são formadas por mais de um elemento químico. Substância simples é formada por um único elemento químico, tá certo? Então, aqui essa questão não é verdadeira, porque está me falando aqui, volta aqui para o quadro. As substâncias compostas são formadas por um único elemento químico. Vou até apagar aquela lá, porque deve ter pegado de outro texto. Então, ela é formada apenas por um elemento químico. Isso aqui não é verdade, por um elemento químico. Ela é formada por 2 ou mais elementos químicos. Mas a maneira como os átomos se organizam para produzi-las pode variar. Aí sim é verdadeiro, mas essa daqui então é falsa, tá bom?
As substâncias simples também são chamadas de compostos químicos, que são formadas em reações químicas por átomos ou íons de diferentes elementos. Isso aqui está falso, porque a substância simples é formada por um único elemento químico, que são formados aí em reações químicas. Isso é verdade. Ou íons, com átomos ou íons, mas não de diferentes elementos. É formada pelo mesmo elemento químico. Isso que torna essa afirmativa aqui errada. As substâncias simples também, né? Errada também. Substâncias simples são formadas por apenas um elemento químico, verdadeiro, tá? Simples, na verdade, não chega nem a ser tão verdadeira, porque substâncias simples, tá certo. Substâncias simples são formadas por apenas um elemento químico. Já quando se tem, dois ou mais elementos na sua composição, as substâncias são compostas. Essa é a verdadeira. Então, qual é a única correta aqui? É a 3, tá? A única correta aqui é a de número 3. Então, relembrando, substância simples é a substância formada por um único elemento químico, através de ligações iônicas ou ligações covalentes. Substância composta, formada por dois ou mais elementos químicos. Tranquilo? Fácil, né? Volta aqui comigo, então. E aqui tem as respostinhas, mas temos aqui a de número 3. Sobre os métodos de separação de misturas, complete as frases a seguir com as palavras do quadro: grãos, vento, homogênea, fase, arroz, heterogênea, cascas diferentes. Então, vamos lá. A ventilação é um tipo de separação que usa o vento para separar os compostos. A limpeza de cereais como arroz é feita com ventilação. Usa um vento forte para tirar as cascas do arroz, mas não o suficiente para arrastar o grão de arroz junto. Muito legal, né? Na mistura é observada mais de uma, que são as partes de uma mistura, mais de uma substância, tá? A mistura possui apenas uma fase, ou seja, para os olhos desatentos, não parece ser uma mistura. Isso daqui, na mistura heterogênea, é observada mais de uma fase, que são as partes diferentes em uma mistura. A mistura homogênea possui apenas uma fase, ou seja, para olhos desatentos não parece ser uma mistura. Na verdade, aqui você tinha que pegar e organizar aí a frase com aquelas palavras lá em cima. Então, essa aqui é a organização das fases, tá? Mistura é a mistura de duas substâncias. Duas substâncias. Na mistura homogênea, temos apenas uma única fase. Na mistura heterogênea, a gente consegue ver nitidamente a divisão. Por exemplo, Rose, água e óleo, né? É uma mistura heterogênea. Uma mistura homogênea, Rose, dá um exemplo aí pra gente de uma mistura homogênea. Água e álcool. É uma mistura heterogênea ou homogênea, onde eu não sei identificar onde está o álcool e onde está a água, tá bom? Voltando aqui para a número 4, vem aqui comigo. A fluoretação é o acréscimo controlado de um composto de flúor à água de abastecimento público, sendo uma das principais e mais importantes medidas da saúde pública, com a finalidade de quê? De esterilizar a água potável? Colocar flúor na água significa o quê? Esterilizar a água potável? De atuar no controle da cárie dentária? De garantir a pureza, odor e cristalinidade da água? De eliminar micro-organismos remanescentes na água? Só pode ser a letra B. Exatamente essa daqui, ó. A fluoretação da água de abastecimento público é composto de adição controlada de compostos de flúor à água tratada, que será distribuída para o consumo humano. O objetivo dessa prática é fornecer uma quantidade adequada de flúor na água para ajudar em quê? Na prevenção de cárie dentária, especialmente em áreas onde o acesso aos cuidados odontológicos
pode ser limitado. Então, realmente a gente adiciona o flúor na água com essa intenção aí. Legal, né? Você sabia disso? Ah, não sabia não, né? Mas é algo que você só aprende aqui, na ciência da natureza, aqui nas aulas de ciência da natureza. Vamos então para a nossa quinta e última questão. Aliás, acabou, né? Pensei que tinha 5 questões. Então, meus queridos, aqui nós temos um apanhado geral de tudo que nós estudamos. Agora vocês vão ficar aí para fazer a atividade de aprendizagem número 2 do seu material, da sua apostila, e já vai estar se preparando para a nossa avaliação. Então, bons estudos e espero você na próxima aula. Até mais!